O mundo está cheio de mistérios, e alguns são absolutamente assustadores. Criaturas estranhas, criptídeos sinistros e olhos brilhantes espreitando na escuridão. Esses encontros são incríveis demais para serem ignorados. Segure-se firme, porque vou te mostrar filmagens inacreditáveis de criptídeos. Se não tivessem sido registradas, ninguém jamais acreditaria. Em 2017, um vídeo arrepiante capturou um encontro estranho na floresta. Enquanto preparavam fogos de artifício, dois amigos foram surpreendidos por um grito agudo e gutural ecoando entre as árvores. Deixando os fogos de lado, decidiram investigar o som perturbador. Ao avançarem mais fundo na mata, congelaram de terror ao avistarem uma enorme figura branca. Era difícil dizer se era humano, animal ou algo completamente diferente. Em pânico ao ver o humanoide, eles fugiram, jogando um fogo de artifício na criatura em um ato de puro medo. Alguns espectadores especularam que poderia ser um pé grande, enquanto outros achavam que talvez fosse apenas uma pessoa desorientada perdida na floresta. Eles encontraram algo muito estranho, uma criatura enjaulada que parecia um humano deformado. Zoológicos são feitos para abrigar animais, mas essa coisa era diferente de tudo que se esperava ver. Um grupo de amigos visitando um zoológico na Romênia se deparou com um ser misterioso atrás das grades. Sua aparência era humanoide, careca, pele pálida e um comportamento completamente bizarro. A visão assustou o grupo, que rapidamente recuou e decidiu deixar o zoológico, mas a aparição levantou ainda mais questões. Ninguém sabia o que era aquela criatura, ou se havia mais dela escondida em algum lugar. Seria um criptídeo ou algo ainda mais sombrio? O que você acha? Enquanto acampavam na floresta, um grupo de amigos percebeu algo estranho em seu acampamento. No momento em que avistaram, correram, mas um deles não percebeu o que estava acontecendo a tempo. De repente, ele sentiu algo logo atrás dele. O medo tomou conta e ele disparou para longe. Quando finalmente se virou para olhar, viu uma sombra dentro da barraca. Era a silhueta inconfundível de um skinwalker. Os amigos ficaram paralisados, incapazes de acreditar no que tinham acabado de testemunhar. O medo daquele encontro os acompanhou muito além daquela noite. Um fazendeiro caminhava por seus campos à noite quando notou um animal sentado silenciosamente na grama. A princípio pensou que fosse apenas um cachorro ou um gato, mas ao iluminar com a lanterna, percebeu que era algo muito diferente. Embora não tivesse certeza, parecia um skinwalker, ou talvez uma espécie rara e desconhecida. Seja o que for, certamente não deveria estar ali, deixando o fazendeiro inquieto com o que havia acabado de encontrar. Um homem caminhando perto de algumas plantações notou uma figura estranha emergindo da vegetação. Não era um animal comum, era muito maior, e seu formato era algo que ele jamais tinha visto antes. No mesmo instante, ele percebeu, era uma criatura criptídea. A visão estranha o deixou paralisado, sem saber o que fazer. Qualquer outra pessoa no lugar dele teria saído correndo. Um morador local caminhava pela floresta tarde da noite quando avistou uma visão aterrorizante. Atrás de uma árvore, uma criatura surgiu, com um rosto parecido com um crânio e um corpo magro e ossudo, sem carne, apenas ossos. A visão era assustadora, mas antes que ele pudesse processar o que estava vendo, a criatura se transformou diante de seus olhos em um lobo roxo. Foi apenas um instante, mas foi o suficiente para ele entender o que era. Um skinwalker. A criatura permaneceu nas sombras, sua presença perturbadora, deixando claro que fugir era a única opção, mas ele conseguiria escapar, só o tempo dirá. Você já viu uma criatura com olhos brilhantes? Um vídeo estranho surgiu mostrando um ser pequeno, parecido com um dinossauro, espreitando atrás de uma janela. Ele não se movia, apenas ficou lá, encarando diretamente a câmera com olhos luminosos. A quietude quase antinatural dava a sensação de que estava esperando por alguém. O vídeo terminou abruptamente e ninguém sabe o que aconteceu depois. Que criatura era aquela? Ninguém tem certeza, mas deixou um mistério inquietante que ninguém conseguiu resolver
resolver. Enquanto fazia uma trilha por uma área montanhosa à noite, um excursionista viu algo inacreditável. No topo de um penhasco, uma criatura humanoide estava sentada, imóvel. A princípio, ele pensou que fosse apenas uma ilusão, mas ao olhar mais de perto, percebeu que estava errado. A criatura tinha asas e estava se alimentando de sua presa. Um calafrio percorreu seu corpo ao fazer a conexão. Isso era um criptídeo, algo que ele só havia ouvido falar em histórias. Apavorado, ele se virou e correu, sem ousar olhar para trás. Ele não sabia se a criatura o observava ou apenas esperava o momento certo para se mover. Um explorador entrou em uma casa abandonada, esperando descobrir seus segredos, mas o que encontrou foi algo longe do comum. Ele gravou uma criatura horrenda, uma besta negra com chifres, olhando diretamente para ele. Enquanto o homem recitava feitiços de proteção em sua língua, a criatura continuava a encará-lo. Então, ela começou a se mover. Sem pensar duas vezes, o explorador se virou e correu para salvar sua vida. Nas profundezas de uma caverna antiga, um explorador começou a ouvir vozes estranhas ecoando na escuridão. Conforme se aproximou, encontrou algo aterrorizante. Atrás das rochas, um ser esguio e estranho estava parado. Parecia um alienígena saído diretamente de um filme. Felizmente, a criatura não percebeu sua presença. Se tivesse notado, o desfecho poderia ter sido muito diferente. O vídeo deixa uma pergunta no ar: que outros segredos aquela caverna poderia esconder? E aquele ser era apenas um vislumbre de algo ainda mais assustador, escondido nas profundezas? Em outubro de 2023, imagens capturadas por uma câmera de trilha nas montanhas Apalaches foram divulgadas online, gerando medo e especulações. O primeiro vídeo mostrava duas criaturas humanoides extremamente magras rastejando no chão, uma delas carregando algo estranho na boca. No próximo frame, as criaturas passaram rapidamente, parecendo estar cientes da presença da câmera. Muitos acreditam que esses seres eram skinwalkers, espíritos metamorfos do folclore. Outros sugeriram que poderiam ser criptídeos como o Reiki, ou até mesmo uma entidade completamente desconhecida. Com o histórico de aparições bizarras nas montanhas Apalaches, essa gravação só aumentou o mistério sobre o que realmente espreita naquela floresta. Tem alguém do lado de fora, e tem outro dentro da casa. Eles têm olhos enormes e estão olhando para nós. Um morador de Los Angeles avistou duas figuras estranhas em seu quintal. Uma delas media cerca de 2,5 metros de altura, enquanto a outra parecia já estar dentro da casa. Apavorado, ele imediatamente chamou a polícia e explicou a situação. Pelo que viu, as criaturas pareciam alienígenas, mas seus propósitos eram desconhecidos. Os policiais chegaram ao local, mas o que encontraram, ou se os seres ainda estavam lá, continua um mistério. O medo e a confusão daquela noite permanecem sem respostas. E assim, terminamos essa jornada por encontros que desafiam a lógica e a própria realidade. Mas será que essas foram apenas coincidências inexplicáveis ou sinais de algo muito maior escondido entre nós? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada, porque o desconhecido está sempre à espreita. E quem sabe o que pode ser capturado na próxima filmagem? A verdade não espera, ela se revela. To call my home. Maybe I'm going to London. Gotta find someplace new. I'll move to a dump in a faraway